Donatello, Michelangelo, Rafael e Leonardo. Não, eu não estou falando das tartarugas ninjas. Você sabe de onde vêm esses nomes? Quando nos deparamos com esses nomes famosos na história das artes, estamos nos referindo ao período do Renascimento. E cá entre nós, o período do Renascimento foi um dos períodos mais importantes na história da arte ocidental. No fim do século XIV, a Itália era um conjunto de reinos que se estabeleciam como grandes potências políticas, econômicas, culturais e etc. E nesse período, as cidades italianas que mais se destacaram foram Milão, Florença, Roma e Veneza. Inclusive, Florença foi o berço do Renascimento, onde mais tarde grandes artistas iriam florescer, patrocinados por famílias ricas de banqueiros que viam na arte uma forma de encontrar a beleza do mundo e da vida. Nesse momento em que a burguesia buscava se afirmar e as grandes cidades começavam a crescer cada vez mais, temos o período da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E então nessa transição se observou a chegada de um novo estilo artístico, em substituição ao estilo medieval e o que ele representava naquela época. Você pode recapitular um pouquinho sobre a arte medieval e o que ela representava com todos os seus símbolos religiosos nesse vídeo que eu estou deixando aqui no card. Ele foi preparado de uma forma muito especial para que você possa ver os principais pontos da arte produzida no período da Idade Média. Mas então, nesse momento que se observou essa transição com a chegada de um novo estilo artístico, se propagou a ideia do renascer de uma nova cultura. Se lembre que no período da Idade Média, os artistas eles não se preocupavam muito com as obras de arte realistas e tudo mais, essa coisa que nós estamos acostumados nos dias de hoje. Eles queriam representar uma ideia, um sentimento. Eles queriam fazer as pessoas se aproximarem mais de Deus e fazer com que a fé fosse o elemento principal representado nas obras de arte. Pois bem, no contexto em que surge essa nova filosofia para a sociedade ocidental e o homem assume o papel do centro do universo, papel este que antes era da igreja e da religião, as obras de arte elas mudam completamente. Agora o racionalismo, a centralidade, o equilíbrio das formas, os temas mitológicos e históricos, entre outros, eles tomam conta das obras de arte. Se nós compararmos as obras do período medieval e do período renascentista, nós vamos ver surgir alguns elementos que mudam completamente a forma com que as pessoas passam a observar a própria vida. E os elementos que a circundam são agora refletidos em belas pinturas, esculturas e na própria arquitetura da época. Vale lembrar que o Renascimento surgiu com base em uma nova corrente filosófica que apareceu na época, o humanismo. E nessa perspectiva, o poder deixou de pertencer somente à igreja, como nós acabamos de mencionar. O homem passou a ser visto como centro do universo e, nesse contexto, a ciência começou a ganhar mais espaço por meio de pesquisas, invenções, e os artistas que antes eram anônimos passaram a ser reconhecidos como profissionais dotados de talento e técnica. Para eles, a busca do realismo na pintura e na escultura era prioridade. Entre as principais características das produções dessa época, destacam-se o uso do desenho em perspectiva, uma técnica artística completamente nova que veio para revolucionar a forma como se representava e se observavam as obras de arte. A perspectiva é a capacidade de desenhar objetos tridimensionais em planos bidimensionais, de acordo com os ângulos que os nossos olhos veem. Ao olharmos para uma rua, por exemplo, ou para alguma outra cena, nós temos a impressão de que são traçadas linhas paralelas que vão se aproximando até o fundo, até a linha do horizonte. E aí nós temos a sensação de profundidade. No período em que antecede o Renascimento, a sensação de profundidade nas obras de arte era alcançada através do tamanho das figuras. Então, um objeto ou uma pessoa que estava no primeiro plano, ela tinha um tamanho maior do que outros que estavam nos planos mais ao fundo, o que proporcionava este efeito à imagem. Com o surgimento da perspectiva, as obras de arte alcançaram um nível de realismo jamais alcançado antes. Então as pessoas realmente tinham a sensação de que dava para entrar nas obras de arte, ou então que dava para chegar ao fundo delas. Imagina que louco! Para as pessoas da época que nunca tinham visto esse efeito nas obras de arte, deve ter sido algo fantástico, semelhante a um portal ou alguma cena em que nós podemos tocar o fundo ou atravessar para o plano seguinte.
Deve ter sido realmente uma coisa fantástica. Outras técnicas inovadoras desse período são, por exemplo, a utilização de tintas à base de óleo, que permitem ajustes futuros nas pinturas por demorar mais tempo a secar. A prática de os artistas assinarem os trabalhos a fim de se tornarem reconhecidos, algo completamente novo. A centralidade das imagens, que ajuda a equilibrar os espaços representados, e a busca pelo realismo e o naturalismo nas obras de arte. Vale lembrar que o Renascimento surgiu na Itália e as cidades que mais se destacaram foram Milão, Florença, Roma e Veneza. No entanto, depois de algum tempo, o Renascimento ele se espalhou por outros países europeus e assim pelo mundo, chegando inclusive aqui ao nosso país. Florença foi o principal centro de produção renascentista, especialmente pelo apoio financeiro que os artistas da região recebiam da família Médici, composta por ricos banqueiros e comerciantes que governavam o território por décadas. Eles eram estudiosos da cultura, especialmente dos aspectos ligados à mitologia greco-romana, e se tornaram patronos de vários artistas da época, cujos trabalhos se destacaram pelas medidas que fugiam ao padrão do período histórico antecessor. Em Roma, essa função de patrono das artes ficou a cargo principalmente do Papa Júlio II. Ele foi um líder religioso com forte influência militar e via na arte a representação da divindade. A Basílica de São Pedro, por exemplo, no Vaticano, constitui um dos principais símbolos do Renascimento. Ela foi projetada pelo arquiteto Donato Bramante e faz referência às antigas construções romanas, com sua cúpula e altas colunas. Entre as obras de arte que o Papa Júlio II encomendou nesse período, está uma das maiores encomendas de pintura fresca do período do Renascimento e, quem sabe, de toda a história da arte. Estamos falando do teto e das paredes laterais da Capela Sistina, que foram concluídos após 4 anos de trabalho pelo artista, o famoso artista Michelangelo Buonarroti, um italiano, um dos mais importantes escultores e arquitetos de sua geração, e que seu estilo de pintura se diferenciava completamente pela anatomia dos corpos e pelo movimento quase teatral dos personagens que ele retratava. Quando nós começamos a falar sobre Michelangelo, logo dá vontade de conhecer inúmeros outros artistas desse período, como por exemplo Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, o famoso escultor da época, e Masaccio, que foi um dos grandes artistas do Renascimento e que abriu as portas para que outros artistas pudessem explorar a técnica da perspectiva. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse material que foi preparado com bastante carinho e com muita pesquisa para que pudesse passar um artigo de qualidade para vocês, deixa aqui teu gostei, compartilha esse vídeo com teus amigos, salva nos teus favoritos. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar na hora de estudar um pouquinho sobre esses temas da história da arte que são tão legais e que saltam aos olhos pela beleza da época representada através das obras de arte. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus.